Gente, boa noite. É uma alegria ter todo mundo aqui hoje, né? E aí eu não posso, né, falar boa noite também pro povo de casa, mas antes de começar, assim, eu não posso deixar de falar uma coisa. Eu fui uma das últimas a resistir com medo do Covid, falando, não, gente, quando o pessoal perguntava, eu falava, não vamos voltar. E hoje, quando eu vejo assim a nossa irmã chegando aqui, não foi? Com tanta alegria, né? Eu fiquei emocionada, porque ela também ficou, né? Como a gente falasse, voltei, né? Que bom que essa casa, assim... Eu acho que às vezes a gente tinha até esquecido de o quanto essa casa é tão importante, né? Não só para a gente que está aqui, mas para todo mundo. Então, assim, obrigada. Obrigada de você ter lembrado. Obrigada mesmo. E a gente queria dizer, tanto para o pessoal que está aqui, pessoal de casa, que a nossa instituição, nós temos uma responsabilidade muito grande, né? E nós sabemos a nossa responsabilidade social. Então, nós estamos aqui, mas estamos respeitando todos os protocolos, né? Eu estou falando sem máscara, porque eu estou longe do pessoal, mas está todo mundo aqui de máscara. Nós temos o álcool em gel, sentados de maneiras alternadas. Então, assim, a nossa fé é muito importante, mas tem que ser uma fé raciocinada. Então, nós temos que seguir todos os protocolos, tá certo? Então, essa noite nós teremos aqui a nossa palestra do nosso irmão, né, Max Nânimo, lá da FEB. Assim, Kátia, cadê a Kátia? Nós somos uma das fãs da Kátia, porque eles nos ajudam muito, né, no curso do Evangelho Rede Vivo, que é um curso assim que tem trazido muitas luzes para nós, né? Então a gente agradece já de antemão a sua presença, viu, meu irmão? Sabemos que assim a gente vai ter muita coisa, né, para a gente aprender hoje. Então, mais recado a gente vai dar no final, não é isso, Vitória? Então, nesse momento, com o nosso coração cheio de alegria, né? Lembrando aqui da nossa irmãzinha, chegamos e essa casa estava aberta, as portas estavam abertas para nos receber. Obrigada, Senhor, pela presença, né, dessa espiritualidade amiga, né, que sempre nos acolhe. E nós sabemos que mesmo quando nós estávamos em casa, ou nós temos que permanecer em casa por qualquer motivo, né, ela não nos desampara. Mas é muito bom estarmos aqui. Queremos agradecer, Senhor, por tudo, inclusive pela força que nos foi dada, né, para que a gente pudesse estar aqui hoje. E que com essa mesma alegria, com essa mesma determinação, nós possamos ouvir, né, tudo aquilo que o nosso irmão, intuído pela espiritualidade amiga, possa nos passar hoje. Muito obrigada, Senhor. Graças a Deus. Vamos lá, Vamos lá? Obrigado. Boa noite a todas. Boa noite a todos. Que a paz do nosso doce Rabi, da humilde Galileia, permaneça em nossos corações hoje e sempre. Nós temos uma benfeitora que, pelas mãos abençoadas do nosso Divaldo Franco, tem trazido luzes para assuntos complexos. Assuntos que a psicologia humana, a filosofia humana, a medicina humana ainda não conseguiram devassar por inteiro. E um desses assuntos é a depressão. E é pelas mãos dessa abençoada benfeitora que nós colhemos as orientações seguras que nós precisamos ter para nos conduzir diante dessa situação. Porque a depressão é uma doença, é uma enfermidade e que precisa ser tratada com muito cuidado. Ela chega a dizer que nós vivemos um grande e grave momento que ela chega a chamar de pandemia. Ela diz assim: viva a sociedade terrestre, grave momento na área da saúde emocional e comportamental, onde se insere a depressão. Então vejamos, quem está no mundo aqui encarnado mais tempo, como eu, vai se lembrar que o comportamento humano
desde a década de 60 para cá, que é a que eu consigo me referenciar, tem se alterado significativamente. Comportamentos que a gente não estava habituado têm se tornado um comportamento que muitas vezes choca. E as emoções têm aflorado de tal forma que muitos problemas psíquicos têm se tornado insuportáveis a ponto de nós vivermos também uma pandemia do suicídio. Infelizmente, por mais que a gente não tente comentar sobre esse assunto, ele paira ao nosso lado. Tem acontecido muitos casos e nós temos tido notícias desses movimentos. E a depressão e o suicídio muitas vezes se associam. A dona Joana diz que a depressão, ela se mostra em caráter pandêmico, como dissemos. Mas não é só isso. Ela avassala. Tornar-se vassalo de, tornar-se aquele que é obrigado a fazer o que o tutor manda. Esse é um vassalo. Avassala os mais variados segmentos sociais. Não importa a classe social. Não importa a etnia, não importa a idade, não importa a sua concepção da vida. A depressão avassala todas essas classes sociais. E diz a Joana que arrasta multidões, verdadeiras multidões, ao que ela chamou de terrível distúrbio de conduta. Distúrbio de conduta. Guardem esta expressão. Distúrbio de conduta. Mas, se nós queremos lidar com a depressão, nós precisamos conhecer pelo menos as bases para lidar com essa depressão. Então, a primeira pergunta que nós temos que nos fazer: qual a gênese da depressão? Onde nasce a depressão? De onde ela se origina? Essa é uma pergunta extremamente importante, porque quando você não sabe onde está o problema, como atacá-lo? Como faceá-lo? Como resolvê-lo? Então, nós precisamos investigar, como foi dito agora há pouco, com a fé raciocinada. Nós precisamos crer, sim, mas nós precisamos saber por que nós cremos. Porque senão, nós nos tornamos piegas, não submetendo à razão, e podemos crer de maneira inconsistente. E todo aquele que crê de maneira inconsistente chegará em determinado momento que a sua crença pode não lhe suportar as provas. Então, a doutrina espírita ensina-nos que nós precisamos conhecer, nós precisamos submeter ao crivo da razão todos os eventos da vida. Primeira coisa que nós precisamos saber: a depressão é uma enfermidade de origem psicossomática. Ou seja, afeta a psique, que está como sinônimo de alma, e afeta o soma, que é o corpo. As duas coisas, e elas se interagem. Diz ela, em um livro que chama-se Receitas de Paz, que a depressão tem a sua gênese no espírito. Esse é um grande problema para a medicina. Como a medicina não reconhece o espírito, pelo menos não foi chancelado pela academia até hoje, pode ter algum profissional que reconheça, que até aceite o espírito, mas, regra geral, não é aceito a existência do espírito na academia. Então, esse é o primeiro problema para o enfrentamento dessa doença que avassala multidões, verdadeiras multidões. Ela tem a origem no espírito. Diz ela, espírito que reencarna com alta dose de culpa. Muita gente não gosta de ouvir isso. Dose de culpa, alta dose de culpa. Quando retenhando, quando tangenciando, quando passando pelo processo da evolução sob fatores negativos que lhe assinalam a marcha de que ele não se resolveu por libertar-se. Em definitivo. O que ela quer dizer, gente? Ela está dizendo que quando nós contrariamos as leis de Deus,
em maior ou menor grau, nós vamos sempre trazer para dentro de nós um complexo de culpa. Todas as vezes que nós não atendermos o seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu, nós vamos carregar uma determinada dose de culpa. E essa dose de culpa pode ser extremamente elevada, em que a pessoa tenha dificuldade para, primeiro, se auto-perdoar e facear aquilo que precisa ser resolvido. Porque a pior coisa que alguém pode fazer é carregar a culpa em si. Porque onde essa pessoa vai com ela a culpa. Se ela desencarna, vai a culpa com ela quando está desencarnada. E agrava, porque no mundo espiritual ela fica mais exacerbada. Ela se torna mais proeminente. Se ela reencarna, ela traz a dose de culpa dentro dela, abafada pelo mecanismo da matéria densa chamada carne. Tal como um sistema que veta uma possibilidade de uma potência. Por exemplo, um abajur. Você coloca uma lâmpada, o abajur impede que toda a intensidade da lâmpada seja propagada. Assim é o corpo. Ele não permite que nós propaguemos tudo. E é por isso que quando a gente tem esse complexo de culpa, o desespero de quem está lá é vestir um corpo de carne, porque abafa, diminui um pouco, mitiga um pouco essa dor que a criatura carrega em si. Então, o problema, de imediato, que nós registramos com a doutora Joana de Ângeles, é que a depressão está vinculada à culpa que o espírito carrega, ao complexo de culpa que esse espírito carrega. Esse é o primeiro ponto. E nós precisamos saber que nós teremos que enfrentar isso. Nós mesmos temos que enfrentar isso. Quando nós entramos no processo de fuga, isso chama recalcar o problema, chega um momento que esse problema torna-se tão volumoso que, tal como uma represa, rompe as suas barreiras e provoca um chamado distúrbio de comportamento grave, que é a depressão. E é disso que nós precisamos trabalhar para evitar que isso aconteça. Mas antes de entrarmos no como lidar com isso, nós vamos fazer outra pergunta. Agora que já sabemos de onde está a depressão, que está no espírito, alojado na culpa, nós queremos perguntar agora, como é que se instala a depressão, uma vez que a criatura já carrega isso em si? E a dona Joana de Ângeles diz assim, gente, e é esse o perigo. A depressão é uma doença perigosíssima. Ela instala-se pouco a pouco. Você reencarnou, trouxe nas suas matrizes perispirituais aquela fonte que vai trazer inarmonias, vai trazer distonias, vai trazer mal-estares, vai trazer melancolia, vai trazer nostalgia, enfim, vai trazer problema. Porque essas correntes psíquicas geradas por essa fonte chamada culpa, desconexas, porque não estão harmonizadas com o ser, não está vibrando com a consciência cósmica, a sua própria consciência está em dissonância com a consciência cósmica, elas desencadeiam, desarticulam vagarosamente o equilíbrio mental. Olha como é grave. Alguém pode estar assustado, mas continue assistindo. Você vai ver como é importante as lições de Joana de Ângeles. Equilíbrio mental, que vai provocar o distúrbio de conduta. Quando rompe, quando ela vem exteriorizando, se manifestando, sendo perceptível para a própria pessoa e para todos que as rodeiam, ela se torna dominadora. Isso é o problema. Porque suas raízes estão fixadas nos painéis da alma. A alma, que nesse caso, tem duas possibilidades para ser caracterizada. Ela disse, alma rebelde, aquela que teimou em fazer a vontade do Pai, assim na terra como no céu, quis fazer o seu próprio capricho ser atendido e não se permitiu fazer a vontade do Pai, que determina que nos amemos uns aos outros. Eu disse determina. Se você olhar no Evangelho, está lá como mandamento.
Mandamento é mandar. Você tem que fazer. Ou você ama, ou você ama. Quem não vai pelo amor, vai aprender a amar pela dor. E esse processo também se passa nos complexos de culpa. Mas pode ser também uma alma receosa de enfrentar o problema. Ela sabe que tem um problema, mas não dá conta, não tem coragem, ela precisa de ajuda e nós vamos ajudá-la. E é o que nós vamos fazer aqui hoje. Para que ela possa se livrar desse efeito constrangedor que avassala essa alma bondosa. Porque na intimidade, todas as almas são bondosas. Por um processo de desconexão com o mais alto, eu me tornei aparentemente fora da harmonia cósmica. Mas no momento em que eu tomo consciência de que eu estou fora da harmonia cósmica, e como é que eu tomo consciência? Pelos mecanismos da dor que me acordam. E a enfermidade chamada depressão é um mecanismo de dor que serve para acordar almas. Aí eu me dou conta de que algo não está certo em mim porque eu não estou conseguindo entrar em ressonância com o pensamento cósmico, com o amor cósmico. E, portanto, eu estou em distonia. Eu estou mal comigo mesmo porque eu estou mal com a harmonia do nosso cosmos. E diz mais, Dona Joana de Ângeles, face às suas cáusticas manifestações. Cáustico é aquele negócio que queima, machuca. A terapia de emergência, são palavras dela, e nós podemos fazer isso no centro espírita, podemos fazer isso em casa, podemos fazer isso onde estivermos. Face imprescindível. Ou seja, você não tem como evitar. Você vai ter que fazer a terapia de emergência. E vou dizer isso com todas as palavras. Junto com as terapias médicas, mas não se prenda apenas às terapias médicas. As terapias de emergência que nós estamos referindo aqui incluem principalmente as terapias espirituais das quais nós vamos abordar. Nós temos que lembrar que jamais devemos desprezar os métodos acadêmicos. Porque, por exemplo, nós temos os neurotrópicos que ajudam a amenizar o problema, ainda que não erradique. Mas é um paliativo necessário que nós não podemos abrir mão deles. Então, jamais abandone o médico. Jamais. Mas não fique só com ele. Não fique só com ele. Saia para o campo espiritual além do campo material. Vamos fazer mais uma pergunta, porque já vimos que ela se instala simplesmente de forma gradual, porque está em desequilíbrio algo dentro da gente. Agora que nós sabemos a gênese e sabemos como ela se instala, eu vou perguntar, para nós respondermos aqui, como lidar com a depressão. Agora sim, nós vamos trabalhar o tema a que nós propusemos. Vamos lembrar, com Joana de Ângeles de novo, a depressão é doença da alma, devendo, em consequência, ser tratada no cerne da sua origem, na alma. Então, não fujamos disso. Precisaremos fazer aquela visita íntima em nós mesmos. O conheça-te a ti mesmo, lá da questão 919 do Livro dos Espíritos. Conheça-te a ti mesmo, da 920 por Santo Agostinho. São fundamentais para que nós possamos ir lá na alma. Mas antes de falar da depressão que está instalada, eu quero falar da depressão que está se insinuando. Porque nós vimos que ela se instala pouco a pouco. Como é que eu lido com a depressão que está se insinuando? Dona Joana de Ângeles diz assim, preste atenção nisso, gente, porque se tem uma coisa que nós podemos afirmar sem margem de dúvida, qualquer um de nós está sujeito. Qualquer um de nós está sujeito à depressão. Não se coloca como invulnerável, não. Muitos dos que estão aninchados nas supostas virtudes que já conquistaram, nada mais são do que aqueles que estão em moratória, aguardando o momento certo de enfrentar a prova difícil. Então, nenhum de nós está livre. E como é que se afirma isso, Max? Não sou eu que afirmo. Foi Jesus que afirmou. Atire a primeira pedra quem estiver sem pecado. Qual de nós aqui não tem no pretérito de outras encarnações os desvios naturais da experiência evolutiva?
não estamos isentos. Nós podemos ter uma matriz instalada que na hora aprazada poderá irromper. Então, atenção com o que nós vamos falar aqui agora. Toda vez que uma ideia prejudicial, preste atenção nisso, nasceu uma ideia ruim na minha cabeça, começar a tentar se espalhar por mim nas telas do meu pensamento, ofuscando a minha razão, eu devo recorrer àquilo que Jesus disse. Vigiai. Gente, com todo respeito, há duas fontes, além de você mesmo, do pensamento. A fonte natural, quando eu estou pensando pelo processo natural de pensar, mas tem duas que não são comuns, mas que elas se misturam quando a gente não vigia, quando a gente não se conhece direito. Uma delas são os pensamentos que estão lá no subconsciente, que às vezes passam pela câmara escura do subconsciente e alcançam a nossa consciência. Por exemplo, uma saudade de uma coisa que eu não sei o que é. Gente, eu estou sentindo um trem hoje, está estranho, estou sentindo uma saudade de um negócio. Não tem isso? Isso muitas vezes nasce da gente, de alguma coisa que lá atrás a gente não resolveu bem. Por exemplo, um caso em que a gente foi abandonado. E aquilo lá no passado, de 2, 3 encarnações para trás, está lá guardado. E às vezes ele irrompe do nosso próprio subconsciente. Tem nada a ver com o espírito fora de mim. Sou eu mesmo, meu próprio espírito. Deixando de vez em quando essa revoada do nosso passado, que ainda não foi diluído, não foi resolvido, irromper em momentos de flashes. E aí traz não uma coisa que você consegue articular com uma lógica clara, traz sensações. Nossa, estou sentindo um trem ruim hoje, gente. Nossa, o que vai acontecer? Nossa, tem isso ou não tem, gente? Muitas vezes isso procede de você mesmo. É o seu passado tentando voltar à tona. Porque o passado está lá. Quando ele está calmo, ele nunca vai tentar, porque ele foi resolvido. Mas quando ele não está calmo, é como um lago, que a água por cima é limpa, mas por baixo é lodo, pântano, terra. Então, se alguma coisa externa provocar, aquele lodo mexe e suja a água toda. Isso acontece. Mas tem o outro lado dos pensamentos que não são comuns, além dos nossos próprios, aqueles que estão lá guardados, que são registros do nosso passado, tem as influências espirituais. E aí é que pode entrar a obsessão no processo. Então, por exemplo, chega um espírito, não às vezes com vontade de fazer mal, mas um espírito que eu convivi com ele há muito tempo atrás, e ele veio para me procurar de novo, e ele está desencarnado, eu encarnado. E aí ele me faz fazer lembranças, me acorda as coisas que estão em mim, ou me faz fazer sensações, me faz fazer coisas que às vezes eu não faria normalmente, se eu não vigiar. O que eu quero chamar a atenção, gente? Não importa se nasceu daqui, da minha própria alma, ou se nasceu de fora, por um provocador, por uma pessoa que está tentando me influenciar no mundo espiritual. Importa que eu vigie. Por isso que ela diz, ideia prejudicial. Ora, se eu lembrar agora, por exemplo, quando eu tinha meus 14 anos, da minha primeira namoradinha, não vou nem contar para vocês como é que foi. Foi tão engraçadinho, me deu um tapa na cara, gente. Pode um negócio desse? Mas tem uma música que marcou esse tapa na cara até hoje, chama Flying. Quem é da minha época vai lembrar dessa música. Quem não é, procura, vocês vão achar. Estou contando aqui uma particularidade pessoal para poder mostrar para vocês que isso não é ruim. Não é ruim. Isso não é uma ideia prejudicial. Agora, se eu começar a ficar pensando o tempo todo nisso, levante de manhã, à tarde, à noite, durmo, no outro dia... Aí, meu amigo, você está com o processo complicado. Então, cuidado. Se ela veio em flash, foi embora, tudo bem. Mas se ela tentar, essa ideia, tentar fixar em você, ou seja, se ela for persistente, combata, combata, combata. Enquanto você tem forças. E como é que eu combato, Max? Vigiai, percebi, orai. Pai, ajuda-me, afasta-me de mim esse mal, afasta-me essas ideias perniciosas. Pai, me ajuda. Ocupe-se com o trabalho no bem. Não tem nada mais forte para afastar ideias perniciosas do que você estar ocupado com as mãos e a mente no trabalho do bem.
E não faz só o trabalho do bem nas obras sociais, não, faz sim em casa. É o filho que ajuda a mãe a lavar as vasilhas. Isso é um trabalho no bem. É uma conversa saudável com um amigo. Isso é um trabalho no bem. É se lançar em prol de alguém. Quando a gente faz isso, a gente impede a fixação dessa ideia. Porque uma vez fixado, aí nós vamos ter problema. Outra forma poderosa que a Joana de Anjos nos ensina. Agradecendo a Deus a bênção do renascimento na carne, diz ela, conscientiza-te da sua utilidade e significação superior. Você não reencarnou aqui a passeio, não. Nenhum de nós reencarnou aqui a passeio. Tem uma significação superior, você tem uma tarefa, uma missão, um dever a desenvolver. E quando você cumpre isso em harmonia com as leis cósmicas, você está cumprindo a sua missão. E você, gradativamente, com esse sentimento de gratidão, você vai diluindo aquela culpa que eventualmente se carrega. Mas como é que funciona isso, Max? Pensa assim, ó. Imagina um copo de água, está todo sujo. E você começa a colocar água limpa, pouco a pouco, nesse copo. O copo começa a transbordar. O que vai acontecendo com a água a longo prazo? Vai se tornando cada vez mais clara até o ponto em que ela está totalmente clara. É assim que você limpa as ideias perniciosas, colocando ideias saudáveis. Pensa no bem, faça o bem, viva o bem. Agradeça quando você levanta. Mais um dia que foi te concedido. E a concessão de uma encarnação é tão preciosa que a gente só reconhece isso quando passa por lá de lá. Os que estão do lado de lá estão me ouvindo e estão confirmando. É muito grave não ter a gratidão no coração. O sol raiou. Se não fosse sol, gente, não teria vida. Quantas vezes eu disse obrigado, sol? A lua, essa romântica dos casais. Quantas vezes eu já agradeci pela luz polarizada que vem dela, que equilibra o nosso ser, nós nem nos damos conta, como disse Emmanuel. Além de equilibrar as marés dos oceanos, equilibra as nossas marés íntimas. O canto de um pássaro. Quantas vezes eu dei gratidão a Deus por esse pássaro que não me cobra nada e canta para mim. Esse sentimento de gratidão é um poderoso combatedor da instalação de uma depressão que se insinua. Pensa muito nisso, porque aí nós vamos produzir alegria no viver. E a alegria no viver faz com que você combata essas ideias perniciosas. E diz ela, recebendo ou não tratamento especializado, palavras de Joana de Anjos no livro Receitas de Paz, sob a orientação de um médico, recebendo ou não, aprofunda a terapia espiritual e reage. Mas o que é terapia espiritual? Já falei de um monte delas. Vamos fazer isso aqui de maneira organizada? Ela diz assim, abre-te ao amor. Ama. Gente, ama. Eu vim agora no carro, aí eu estava dirigindo, né? A hora que você me ligou, eu estava ali todo. Quem estivesse me olhando de fora, está normal, não. Eu estava assim, com a boca alegre, todo rindo, sozinho dentro do carro. Porque eu estava feliz. Estava feliz. Eu estava sentindo um sentimento de amor, como eu procuro fazer o tempo todo. Conseguimos o tempo todo? Não. Mas nós temos que nos esforçar para fazer isso. Porque se você fizer a conta, os bens que você recebe são muito maiores do que os males. E os males que você recebe, não recebe por acaso. São despertadores de espíritos que dormem. Agradeça e ame. Porque você não dá espaço para ideias perniciosas. Nasçam elas de você, nasçam elas de fora. Não dá espaço. Porque você vai estabelecer uma paz na área da afetividade. Afeição para com o mundo, afeição para com as plantas, afeição para com os animais, afeição para com os semelhantes, afeição para com tudo. Amar é sentir afeição.
Pensemos. Quantas vezes falamos obrigado no dia de hoje? Pensa nisso. Será que isso está no hábito seu de viver? Se não tiver, minha amiga e meu amigo, comece a instalar. Porque esse é um hábito protetor. Ele te protege contra a insinuação de uma depressão. Dona Joana de Anjos diz assim, te recomendando, me recomendando, nos recomendando. Trabalha com desinteresse, fazendo pelo próximo o que dizes dele não receber. Toda vez que você faz esperando reposição ou retribuição, ou que o outro faça para você do mesmo jeito que você fez, você vai se frustrar. Você vai se frustrar, porque nós somos diferentes uns dos outros. Não espere do outro o que o outro não pode dar. Ele não dá conta ainda. Dê você o que você já pode dar, sem esperar que o outro lhe retribua. Porque senão se cria uma expectativa, isso é igual ao casamento. Eu caso com a mulher casa com o homem, querendo que ela seja daquele jeito que eu quero que ela seja. Vai dar certo? Não. Porque cada um é uma individualidade. Nós temos que aprender a respeitar o outro como o outro é, como o outro é, não como eu gostaria que o outro fosse. Então, trabalha com desinteresse, sem esperar nenhuma retribuição. Você nunca vai se frustrar. Se algum dia te der retribuição, você se alegra. Se não te der retribuição, você se alegra também. Porque você se alegrou por poder estar na posição daquele que pode dar. Porque é muito melhor estar na posição daquele que pode dar do que daquele que tem que pedir. Pensa nisso. Se você está na posição de poder dar, é o que Jesus diz, caminha enquanto é luz. Será que eu estou na posição de poder dar? Olha minhas posses. Estou falando de posses materiais. Não. Essa é muito fácil de medir. Olha as minhas posses íntimas. Será que eu posso compartilhar com os que comigo transitam a jornada? Pensa nisso. Evita a hora vazia. Todo mundo conhece a expressão. Cabeça vazia, morada não sei do que. Não fala, por favor. Não fala. Jesus amado, proteja-nos. Mas também evita o excesso de trabalho, porque ele é um ocultador de problema. Quem se entrega demais com o trabalho, sem aquela sofreguidão, sem querer parar, é porque está ocultando algo que, se ele parar de trabalhar, aflora. Então, nem lá no excesso, mas também nem lá no ócio. Aqui, no meio. Tem que ter tempo, como está lá no Evangelho, como está lá no Livro dos Espíritos, nós temos que ter a lei de repouso e a lei de trabalho se equilibrando. É assim que funciona. Adestra-te. O que é adestrar? Você tem que aprender a fazer. Você tem que treinar. Você tem que ensaiar. Você acha que estabelecer hábitos, você fala, agora aquele palestrante falou, vou dar conta, aí no dia seguinte já esquece, nem lembra mais. Você tem que treinar, você tem que fazer isso toda hora, todo dia, É igual alguém que quer instalar alguma coisa que fica nele mesmo. Se você não repetir, você não fixar. Vocês lembram quando fazia ensino, lá no ensino médio? Aí vinha lá depois da aula, exercícios de fixação. Tem que ter. Se você não repetir várias vezes, não fixa. Hábito se fixam com a continuidade da insistência de se fazê-los. Então, adestra-te mentalmente, diz ela, na resignação, diante do que te ocorra de desagradável e que você não possa mudar. Aprenda a levar a vida de maneira pacífica, mesmo quando a vida parece que queira tirar você da paz. É o que nós chamamos de resignação. Chega uma notícia que vai me tirar o chão. Por exemplo, você está com um câncer terminal. Imagina uma notícia dessa. Como é que você vai enfrentar isso? Se você for um verdadeiro espírita, um verdadeiro cristão, porque ambos são a mesma coisa. Você irá se dar conta de que não tem nada de errado nisso. Faz parte de um processo evolutivo. É um processo depurativo também. Então, nós temos que aprender
a levar essas situações para o que se chama de serenidade. Senhor, para que isso aconteceu? Não é por quê, porque eu já sei. Para que isso aconteceu? O que eu preciso fazer, Senhor? Sobretudo, Senhor, seja o que for que eu tenha que fazer, me dê forças para fazer. E mantenha a sua alegria. As grandes almas, a gente às vezes não tem noção do quanto elas estão sofrendo. E elas estão parecendo para você que estão tudo bem. Por quê? Porque elas conseguem ser superiores em espíritos. Então, presta atenção. Resignar-se é aceitar o que não pode ser mudado ativamente. Aí eu tenho um câncer terminal, mas tem uma possibilidade de tratamento lá no centro espírita, tem uma possibilidade de tratamento no hospital. Eu vou correr atrás. Não vou entrar agora, vou morrer. Não. Isso é passividade. Não. A resignação, ela é uma virtude ativa. Você tem que fazer o seu esforço, faça a tua parte, que o céu te ajudará. Mas se o teu esforço foi impossível, se o seu esforço foi insuficiente, resigna-te. Há uma vontade superior, que mesmo com todo o esforço do mundo você venceria, porque nenhuma folha cai sem a permissão do Pai. Resigna-te nos momentos difíceis da vida. Aprenda isso. Instale esse hábito. E ela diz, quando sitiado é quando começa a fechar o cerco, pela ideia depressiva, alarga, amplia o campo do raciocínio e combata o pensamento pessimista, como nós falamos lá atrás. Então, você começa a receber aquela noticiazinha mental daquela insistente ideia que quer fixar. Pensa em outras coisas, faça outras coisas, vai agir de outra maneira. Alarga, amplia, porque daí você combate aquela ideia. São várias maneiras que exige de nós esforço para poder fazer. Diz Dona Joana de Ângeles, quem se habilita na ação bem conduzida e dirige o raciocínio com equilíbrio, não tomba jamais nas redes bem urdidas da depressão. Olha a expressão que ela usou, redes bem urdidas. Sabe aquela rede que você vai fechando, fechou tudo? Essa rede, a depressão é assim, vai desequilibrando, fechou. Aí você já está preso naquela rede. Quem se habilita na ação bem conduzida? Você sabe. Levanta de manhã, você tem uma agenda do que você vai fazer? Seu dia tem que estar preenchido. Se você já está aposentado, não entregue a sua vida para aposentadoria. Se você não está trabalhando, se você está em casa, faça uma agenda do que você vai fazer. Tem que ter atividades da hora que você levanta, da hora que você dorme. Preencha o seu dia com atividades nobres. Vá ler uma obra que te faça crescer. Vá assistir uma palestra. Vá ouvir alguém. Vá conviver com pessoas que estão acima de você na questão moral e aprenda com elas. Vá trabalhar no bem. São tantas as opções que depende de cada um de nós. E ela diz assim, toda angústia dilui-se na água corrente da paz. Toda angústia dilui-se na água corrente da paz. Água corrente. Tem que ser um fluxo. Você tem que ter essas atividades dia a dia. Mas atenção, a paz, diz ela, é fruto que surge em momento próprio, após a germinação e o desenvolvimento do bem no coração. Então, por isso que eu estou falando. Tudo isso que nós falamos aqui não pode ser amanhã só. Não pode ser só hoje, só depois de amanhã. Isso tem que ter persistência. Porque isso é o que ela está chamando de plantar a paz. Você vai plantando isso pouquinho, sementinha aqui, uma vinga, a outra não. Você vai aguando com a sua vontade. Daqui um pouco ela germina. É uma plantinha tenra, plantinha frágil. Você precisa cuidar. Então você tem que ter mais cuidados com os seus hábitos. Mais vigilância, mais oração, mais trabalho no bem, mais gratidão, mais amor, mais amor, mais amor. Aí você vai conseguindo fazer com que ela dê frutos. E quando isso acontece, quando você está colhendo os frutos, acreditem, sem margem de dúvida alguma, pode estar caindo o mundo, você está bem. Pode acontecer o que aconteceu, você está bem. Você está sereno por dentro. Porque a paz
Como diz Jesus, a minha paz eu vou lá dou, porque o mundo não a pode dar. A paz é um tesouro que quem importa, só quem importa, tem. Pensa nisso. Será que eu estou construindo minha paz íntima com o meu viver? Mas, gente, isso aqui é para se preparar contra ela. E se instalou? Tem alguém na minha casa, Max, que está com depressão. O que eu faço? Vamos ouvir Dona Joana de Anjos com alguns passos fundamentais, que nós vamos ver que alguns se sobrepõem. Atenção, esse é um dos mais difíceis para quem está sob o processo. De início, diz Dona Joana de Anjos no livro Vitória sobre a Depressão. De início, o esclarecimento do paciente. E é um dos trabalhos mais difíceis, porque fazer o paciente se esclarecer é um dos trabalhos mais difíceis, porque geralmente ele não quer nem conversar, se isola. Procura escuro, você tem que abrir cortina, tem que fazer maneiras para poder ajudá-lo. E tem que achar espaço para esclarecer essa pessoa. Para quê? Para que ela adquira a consciência, ela desperte de responsabilidade. Ah, Max, mas não dá para poder falar para ela. Às vezes você pensa que não dá, mas há espaços... A quem está em depressão não está 100% em depressão. Tem momentos de luzes que você consegue alcançá-lo. Se ela toma consciência de responsabilidade, ela se dispõe à recuperação com esforço próprio. Gente, se não tiver o componente esforço próprio nessa ajuda, fica muito difícil tirar a pessoa dessa câmara escura que ela se deixou enveredar. Sem o mecanismo, quando essa pessoa se dá conta dessa realidade, ela não vai mais usar o mecanismo que ela vinha usando de pôr culpa no outro. Que é o que a Dona Joana chama de passar a transferir para outro aquilo que ela tem que realizar. Isso não significa que eu vou entregar só para ela, não. Eu vou ajudá-la. Vou fazer o meu melhor, especialmente se eu sou muito próximo dela, se eu convivo com ela. Eu tenho que lembrar que nessa hora uma virtude em mim precisa ser construída, que se chama devoção, que se chama renúncia. Por quê? Porque eu vou ter que abrir mão de meus interesses para auxiliá-la a sair desse buraco que ela se colocou. E isso exige de mim sacrifícios, que nem todos estão dispostos a fazer. Mas aquele que se lança no sacrifício de ajudar essa pessoa a compreender que ela mesma precisa também se esforçar, essa pessoa está construindo virtudes em si. Outra coisa importante, muito importante, que essa pessoa precisa fazer, talvez até antes de você falar para ela sobre a responsabilidade. Joana chamou isso de cartaz bem orientado. O que é uma cartaz? É alguém deixar pôr para fora o que está dela, constrangendo, comprimindo. Essa cartaz é como aquela água suja que eu falei. Você põe para fora antes que rompa a barreira, porque romper a barreira aqui pode ser um suicídio, por exemplo. Antes que isso aconteça, deixa falar. Empreste os seus ouvidos. Empreste os seus ouvidos. Deixa falar, porque isso dá um alívio, gente. E isso precisa ser para a pessoa especial, não pode ser para qualquer um. Se você for numa casa espírita, tem que ser alguém, um atendente, que a pessoa sinta uma confiança nela. Ou alguém dentro de casa com a qual ela se sinta com confiança para falar. Porque são assuntos delicados que vão sair de dentro dela. Então é preciso que a gente tenha o cuidado de levar essa cartaz para quem possa ouvir adequadamente, tratar isso adequadamente. Quando a pessoa faz isso, é como se ela tivesse tirado um peso dentro dela. É como se a xícara estivesse cheia, você esvaziou e você pode colocar novo líquido. Aí ela começa a ter ânimo para poder ver novas cores, ver novas luzes, olhar com outros olhos. Elas podem, nesse momento, tomar consciência da sua própria responsabilidade e agir no bem. E depois, Dona Joana diz, em seguida, aqui que nós já falamos, para quem está com a doença se insinuando. O hábito saudável da oração, o hábito saudável dos bons pensamentos, através de leituras edificantes, através dos diálogos que enriquecem o nosso interior, através da fluidoterapia da água fluidificada. Eu estava dando uma palestra dessa em outra casa espírita, e ao final uma senhora me chamou,
que tinha um filho de 16 anos que estava com depressão e não saía mais do quarto. E ela estava desesperada. Como fazer? E eu disse para ela que eu também tenho um filho de 16 anos que estava dando um trabalho para nós, não era a depressão. E eu fiz uma prece, pedi meus benfeitores para me orientar como fazer, além de colocar o nome dele em um grupo de apoio, por exemplo. Nós lá na Comunhão Espírita temos um grupo que chama Leon Denis, que nós fazemos um tratamento espiritual à distância. Então, às vezes, as pessoas colocam um nome e a gente ora por essa pessoa, e é uma equipe de pessoas devotadas para isso. Mas a inspiração veio de outra forma. Meu filho aplica um passe nele todas as noites, ou todas as manhãs, enquanto ele está dormindo. Aplica um passe e faça oração pedindo aos benfeitores, a quem o seu coração endereçar. Foi aí que eu comecei a conversar muito mais de perto com Mãe Santíssima. Eu não tinha o hábito de falar com Maria. E eu passei a ter, depois desse movimento com meu filho. E olha, sinceramente, gente, foi questão de semanas. O meu filho começou a ficar mais calmo, tranquilo. Passe é uma emissão de pensamento. Se você não consegue estender a mão, não tem problema. Pense na sua prece, você está orando por ele. E tenha a coragem de pedir ajuda. Porque você está impotente para ajudar sozinho. E tenha certeza, quando o coração dolorido de uma mãe ou de um pai impreca por uma ajuda, ela nunca é negada. Eu vou repetir, ela nunca é negada. Faça isso, eu disse para ela, e ela está fazendo. E pelo que eu sei, pela intuição, porque ela não me falou, está dando resultados. Por fim, eu gostaria de fazer um convite àquele que nos vê, que nos ouve, que possa estar aqui presente, que está já enfermo. E esse convite vem de Emmanuel. E ele é direto. Ele diz assim: se alguém te ofendeu, desculpa. Ah, Max, mas o que ele fez comigo não faz nem com um cachorro. Desculpa assim mesmo. Tem muito cachorro que vale mais do que eu mesmo. Não tem problema nenhum. Se alguém te ofendeu, não guarde a ofensa. A primeira tendência nossa é ficar com raiva. Dá vontade de esganar a criatura. Não é assim que acontece? Pois, desculpa. Eu falo por mim que eu tenho as minhas dificuldades. Estou aprendendo a fazer isso. Desculpa. É Emmanuel que nos convida. Agora, se você feriu alguém, você falou uma palavra que machucou. Você não pensou no que falou. E machucou alguém muito caro a você. Reconsidera a sua própria atitude. Vai lá e peça perdão. Tenha a humildade e, ao mesmo tempo, a hombridade moral de ir lá pedir perdão. Faça isso. Contratempos, diz ele, do mundo, estarão constantemente no mundo, onde você estiver. Não adianta você achar, eu vou mudar lá para não sei onde, que lá não vai ter problema. Você vai ter problema onde você for, porque os problemas estão em você. Você vai atraí-los segundo as suas necessidades de aprendizado. Não adianta. Você pode mudar na floresta, você vai acabar encontrando uma onça que vai ser um problema na sua vida. Não tem jeito. Para onde você for, vai com você a matriz que gera os problemas que você precisa. Os problemas são fontes de solução e não fontes de problemas propriamente ditos. Um caso típico, parentes difíceis, disse Emmanuel. Meu filho, aparece em todo o núcleo familiar, você não é privilegiado, não. Saiba amá-los. Outra recomendação, diz Emmanuel, trabalho é lei do universo. Jesus já tinha dito isso, meu Pai trabalha sempre, e eu trabalho também. Outra recomendação do seu Emmanuel, disciplina é a alicerce da educação. Tenha disciplina, faça uma agenda, cumpra seus compromissos, prometeu, cumpra. Meu pai sempre me dizia, ninguém é obrigado a prometer, meu filho, mas uma vez que prometeu, é obrigado a cumprir. Porque senão você não fica em paz com a sua consciência. Cumpra os seus deveres diante da vida. Circunstâncias constrangedoras assemelham-se a nuvens que aparecem no firmamento de qualquer clima, mas elas passam.
Por isso que aquela frase é poderosa. Tudo passa. Nosso dia hoje foi terrível, Marcos. Eu estou acabado. Tudo passa. Você vai ver. Durma. Faça uma prece. E amanhã você vai acordar, como diz um amigo meu, zerinho, zerinho. Continua, Emmanuel. Incompreensões com relação a caminho e decisões que se adotem são empeços, dificuldades, obstáculos e desafios na experiência de qualquer um que deseja o equilíbrio e o trabalho. Então não espero que você vai encontrar só flores, só coisas tranquilas. Não vai ser assim. E atenção, essa é muito importante. Agradar a todos ao mesmo tempo é realização impossível. Faça com que a sua consciência esteja agradada. Você fez o que você, na sua melhor das intenções, julgou como sendo o melhor. Se você não acertou, não foi porque você teve a intenção de não acertar. Foi porque você não dá conta de enxergar além disso. Mas só isso. Isso não inclui culpa em você, porque você não sabia o que estava fazendo, se eventualmente você errou. Mas se a consciência chancela o que eu estou fazendo, durma em paz. Durma em paz. Vamos continuar. Mudanças equivalem a tratamento da alma para os ajustes e reajustes necessários da vida. Toda vez que a vida nos obriga a mudar, pensa, é uma necessidade que nós precisamos de fazer algum reajuste. Conflitos íntimos marcam toda a criatura que aspira a elevar-se. Quando você está acomodado no homem velho e quer mudar para um homem novo, o homem velho vai tentar permanecer. Vai estar desconforto. É igual aquela situação. Você está na zona de conforto, tudo tranquilo, uma maravilha. Aí alguma coisa acontece, tira você de lá. Você, meu Deus, onde eu estou? O que eu faço? É desconfortável. Mas esse desconforto é necessário para te elevar de patamar evolutivo. Fracassos de hoje, prestem atenção nisso. São lições para os acertos de amanhã. Então não se condene porque você não deu conta de fazer. Repita. Lembra? Exercício de fixação. Repita. Mas você diz assim, Max, bacana, fiquei muito feliz com o que você falou, mas não me ajudou em nada. Eu não dou conta de sair disso aqui. O que eu faço, Max? Aí, meu amigo e minha amiga, eu passo para Jesus e ele vai dizer assim para mim, para você, para todos aqueles que estão nessa situação. Vinde a mim, todos vós que estão aflitos e sobrecarregados. Eu vos aliviarei. Qualquer que seja a situação que estejamos atravessando, não estamos dando conta. Jesus, socorra-me. Isso é uma prece. Faça isso com os seus olhos, derramando lágrimas que o seu coração está emitindo. E você conseguirá o alívio. Muita paz a todas, muita paz a todos e muito obrigado por sua atenção. Obrigado. Nosso coração só fica cheio de gratidão mesmo. Muito obrigada, né? Acho que esse momento que a gente está passando, a gente ora tanto e algumas respostas chegam assim, né? As nossas orações. A gente queria dizer que nós vamos passar agora para um segundo momento, né? Nós vamos fazer a prece, depois nós vamos para o passe. O passe é um passe coletivo, tá bom? As águas também serão fluidificadas. Quem trouxe a água, não se preocupe, né? O tratamento é o mesmo, a gente só não vai lá para a cabine, a gente não diminui, né? Não vamos diminuir a espiritualidade amiga, eles estão muito mais preparados que todos nós aqui, tá certo? Nessa segunda agora é a última aula, não é isso? Do semestre, dos nossos cursos. E na segunda-feira, não essa, a próxima, dia 27, teremos o encerramento de todos os cursos e vai ser um encerramento presencial. As meninas do DED, né, Vitória e Kátia, estão preparando assim, coisas muito legais. Então, por favor, e quem ainda... Eu não acredito que exista alguém, mas se existir algum trabalhador da casa, que eu não posso acreditar,
que não está em nenhum curso, está perdendo muito. As meninas estão muito esforçadas, os cursos estão maravilhosos. Inclusive, um dos cursos, né, que a gente está fazendo, que é o do Evangelho Rede Vivo, que o nosso irmão Max nos ajudando tanto, né? Então, assim, olha, os cursos estão muito bons, tá certo? Tem mais algum recado? Não? Tem mais algum recado? Então, né, gente, nesse momento, nosso coração já treinando, como disse o nosso irmão, nosso coração cheio, mas cheio de gratidão. Obrigada, Senhor. Que tudo o que foi dito hoje cale fundo aos nossos corações, que a gente realmente queira, né? Que a gente realmente trabalhe com muito afinco para que esse homem novo, né? Mesmo que seja difícil, consiga brotar no nosso coração. Que a gente possa ter uma semana de paz, uma semana de alegria e, principalmente, né, uma semana de muita responsabilidade. Que a gente possa voltar para casa, né, com muita paz, levando essa luz assim para todos os nossos irmãos que ficaram lá. E agora a gente vai pedir, né, para o nosso irmão Walter, para ele conduzir o nosso passe, tá bom? Obrigada e boa noite.